Aqui tô de volta, apesar de ter demorado para fazer vídeo, mas olha, eu prefiro montar vídeo com coisas que realmente interessam. Não vou ficar montando vídeo todo dia ou toda semana se não há novidades. Bom, a novidade é o seguinte: hoje é o último dia da minha adaptação. Para quem não viu o vídeo anterior, eu vou dar uma prévia rápida para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? É, eu fui transplantado faz 3 meses. Então eu fiz uma atividade física, eu fiz um treinamento de adaptação por 3 meses e hoje é o último dia, certo? Apesar de eu ter feito 40 dias antes desse transplante uma cirurgia da paratiroide, tive que arrancar as paratiroide e introduzir no meu antebraço, no meu radial, como também está no outro vídeo. Eu estou falando isso só para vocês entenderem o contexto da história, da narrativa. Bom, olha só, o que eu fiz, o que eu comecei, como eu comecei essa adaptação. Bom, a adaptação é o seguinte: a adaptação, nós temos que entender que você fez duas, né, no meu caso, mas a gente faz uma cirurgia muito evasiva. Então, quando a gente vai transplantar ou implantar um rim, você implanta fora da costela. Você vai ficar com 3 rins, os dois que não funcionam, mais um que é o que transplantaram, o que funciona, o que vai ter que fazer o serviço dos dois, certo? Bom, então não tem nenhuma proteção. Os cortes são parecidos com uma cesariana, 7 cortes, 7 camadas, são 7 costuras. E o corte é significativo, tanto em profundidade como em extensão. Bom, então tem que ter muito cuidado na hora de começar essa atividade de adaptação. Não vai começando de qualquer jeito, que não é assim que funciona, tá bom? Em vez de melhorar, pode piorar. Pode até ter um dano maior. Bom, eu comecei esse treino, que eu vou mostrar no vídeo agora, daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo desse treino. Desde o começo, desde o primeiro dia até hoje. Dei umas resumidas, claro, para não ficar muito maçante, mas só para vocês entenderem como foi a evolução desse treinamento. Clinicamente, tinham me aconselhado a começar a caminhar apenas com 30 dias. Com 60 dias, começar a introduzir exercícios anaeróbios, ou seja, resistido, ou seja, musculação, tá? E no terceiro, fazer um exercício mais completo, incluindo abdominal, porque o abdominal tem que deixar por último. Sendo vocês sabem que a costura por fora ela fica bonitinha, sequinha nas primeiras semanas, mas por dentro ainda demora muito, demora até 6 meses para cicatrizar tudo, ficar bem fixa. Bom, enfim, como eu comecei esse treinamento? Esse treinamento, que fique claro, isso é para mim, tá? Cada caso é um caso, mas para mim, para vocês terem uma noção de como começar pós-cirurgia, eu comecei caminhando, como foi indicado. Só que eu comecei teimoso, comecei com 21 dias e não com 30, tá? Só para vocês terem uma ideia como estava doendo ainda, eu consegui caminhar, para quem entende de esteira, 1,8, que é muito lento, por 8 minutos. Foi o que aguentei. Aí começou a dar uma ardência na costura e eu falei, não, chega, não vou forçar. Parei. Aí lá para tarde, lá para as 2, 3 da tarde, fiz mais 8 minutos. E assim foi. Até completar os 30 dias pós-cirúrgico. Depois disso, eu já comecei a aumentar o tempo. Não a velocidade, e o tempo só. E continuava 1,8. Foi para 8 minutos, depois 10, depois 15, depois 20, 25. Quando chegou nos 25, aí o que eu fiz? Aumentei a velocidade da esteira e diminui o tempo de novo. E é assim que se faz. Aumenta e diminui o tempo. Você tem que compensar a velocidade e intensidade da caminhada com o tempo, reduzir isso.
para não se machucar. Então, o que eu fiz? Fui aumentando a intensidade e diminuindo o tempo, certo? Como foi indicado pelos médicos. Só que eu não quis fazer anaeróbio pelo seguinte, o anaeróbio, querendo ou não, o abdômen se contrai quando faz determinados exercícios. Então eu escolhi a dedos os exercícios que eu iria executar. Só que esse a dedo é conforme a minha condição física. Ou seja, eu escolhi os músculos mais fracos. Eu como treino já há algum tempo, então eu sei o que é fraco para mim. Então usei esses músculos que não forçassem o abdômen e comecei a treinar. No meu caso foi o ombro. Então meu ombro sempre foi muito fraco. Então eu comecei a treinar só ombro. E incluí CrossFit leve. CrossFit é muito geralzão. CrossFit, existem vários CrossFit. Existe core, existe pular o step, empurrar a roda de caminhão, não, nada disso. É corrida de cone, escada, corda, que era o mais pesado, e só. E corda eu fazia sentado, para não ter contração de abdômen. Porque se eu fizer em pé, entra muito músculo cinérgico, e isso não era interessante na época. Bom, aí depois que se passaram mais uns 15, 20 dias, aí introduzi um pouco mais a musculação, mas continuei fazendo CrossFit e o aeróbio. E no final agora, nesses últimos, acredito aqui segundo meu relatório, que também é muito interessante ter um relatório. O meu relatório é um pouco rabiscado, mas eu entendo, tá? Olha só. Então, aqui diz treinamento, que tipo de treinamento, o tempo que eu fiz de esteira, a intensidade da esteira, a velocidade da esteira para ter o controle e o período, se eu treinei de manhã, de tarde ou de noite, certo? Normalmente é de manhã, mas teve algumas vezes que foi à tarde e não foi bem sucedido. Eu rendo melhor de manhã. Enfim, cada um no seu horário. Então eu fiz o quê? Eu dividi o anaeróbio, ou melhor, vamos falar em linguagem simples, linguagem leiga. Fiz musculação e esteira. Fiz CrossFit e esteira. Descansava um dia, de novo. Musculação, esteira. CrossFit, esteira. Então eu estava trabalhando a minha parte neuromuscular, que seria a força, e o cardiorrespiratório, que seria o CrossFit. Certo? Bom, aí, conforme foi se passando os treinamentos, teve treinamentos que eu fui diversificando e senti alguns músculos fadigando muito rápido, dando cãibra. Então, o que eu fiz? Fui em cima deles. Quando eu comecei a fazer musculação, incluí esses músculos mais fracos. No meu caso também foi o femoral. Eu fazia agachamento livre, sem nada, sem peso, sem nada, e eu sentia fadiga e às vezes até cãibra no meu femoral. Isso quer dizer que meu femoral está muito fraco em relação ao meu quadríceps. Então o que eu fiz? Treinei só femoral, não fiz o quadríceps, só treinei femoral. Eu fiz o flexor em pé. Então, acabou. Então eu fazia flexor em pé, ombro de musculação, CrossFit e esteira. Aí depois, como eu dividi, como eu disse agora anteriormente, que era só musculação, aí incluí o peito, incluí outros músculos e comecei a incluir o abdômen. Só que tudo, vocês vão ver no vídeo que eu tô com faixa, que é a faixa pós-cirúrgica, eu não quis tirar. Porque como faz muita pressão, eu vou estar empolgado no treinamento, eu vou querer alcançar o objetivo, é capaz de eu me machucar. Então a compreensão ajudou muito. Eu agora, devagar, lentamente, eu vou começar a tirar essa faixa de compreensão, porque ela não é muito boa com o passar do tempo, porque ela segura o estabilizador não faz força nenhuma. Aí quando você tira, você começa a sentir a lombar, normalmente é a lombar, né? Dificilmente é a torácica, mas a lombar é que você mais sente porque ela está fraca, por
porque o estabilizador ficava segurando. Então eu comecei a treinar e fazer esteira sem a faixa. Treinava, fazia esteira sem a faixa. Porque a esteira, como eu não corria, só caminhava, era uma coisa mais light. No começo eu comecei a fadigar na caminhada a lombar, mas depois foi passando, aí eu comecei a fortalecer a lombar também. Então tudo que estava fraco comecei a fortalecer com musculação, certo? Treinamentos, lógico, leves e médios. Então isso está bem claro. Bom, era isso que eu queria dizer e introduzir hoje para poder passar agora os vídeos do meu rendimento conforme esses 3 meses. Aí depois mais para frente eu vou passar o que aconteceu depois desses 3 meses de adaptação e o treino realmente, propriamente dito, um treino um pouco mais forte, um treino mais direcionado para o condicionamento físico e até um pouco estético, apesar que hoje em dia não estou pensando muito nisso. Estou mais para a parte de condicionamento, certo? Mesmo porque, querendo ou não, depois de 3, 4 anos com dieta restrita, que eu não podia comer nada, agora eu posso comer muito mais. Pelo menos praticamente 90% do que eu comia antes. E isso já é uma melhora. Nem suco de laranja não podia tomar, nem água não podia tomar. Porque a água faz mal para quem tem problema renal. Porque incha, né? Você não urina, logo a água tem que ir para algum lugar. Aí normalmente vai pro pulmão, aí você fica com falta de ar. Bom, enfim. Agora vou passar o vídeo para vocês terem uma ideia. Qualquer dúvida, gente, mas qualquer dúvida mesmo. Não hesitem em me mandar mensagem, ou se vocês quiserem, eu vou deixar um número de WhatsApp aí. É justamente por isso, eu não estou com a intenção de ganhar dinheiro com isso. Eu só estou com a intenção de ajudar. Certo? Por isso pode me ligar, porque eu não vou ficar falando, não, marque uma consulta. Não comigo, tá? Você pode marcar consulta com os outros aí que falam, não, qualquer dúvida, me chama. Aí quando chama, não, marca consulta com a minha assistente. Não tem isso. Aqui é simplão, filho. Aqui não tem assistente, não tem nada. É eu sozinho, eu quis fazer isso, com a intenção de ajudar. Tanto é que eu estou aposentado, eu não preciso mais disso, tá? E é por isso que eu não fico alimentando tanto o meu canal. Porque eu não preciso de propaganda, não preciso de nada. Eu faço porque eu quero. Porque eu tô a fim de ajudar e acabou. Simples assim. Eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas aqui, então é só ajudar mesmo. Não tem intenção nenhuma. Pode mandar mensagem. Se eu não responder na hora, pode ser que eu esteja em consulta, né? Porque eu vivo indo no médico agora, né? Pra ver o andamento desse rim aí. Para ver se ele não vai dar pau. Mas não se preocupe, eu respondo sim, com o maior prazer. E não se preocupe que eu não vou cobrar nada, não. Não é esse negócio, pode me ligar qualquer dúvida. Não, pode me ligar mesmo, pode me mandar mensagem, que se na hora eu puder responder, eu já respondo. Seja por voz, seja escrita, não importa. Se quiser chamar uma chamada de vídeo, me mostrar como vocês treinam, ou como que vocês poderiam treinar com aquilo que vocês têm em casa, eu consigo fazer também. Então, eu consigo improvisar muita coisa, tá? Então, gente, é isso que eu tinha para dizer. Então, aguarde um momentinho que eu já vou passar o vídeo. Obrigado, hein? Valeu!